Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E Dev, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Axios, uma das melhores ferramentas disponíveis para o ecossistema do JavaScript para fazer chamadas HTTP. E olha só, em pleno 2024, essa ainda é, na minha opinião, uma das melhores libs para se utilizar para esse propósito. Deve uma passadinha rápida aqui na página do meu canal só para te lembrar um detalhe. Não esquece de se inscrever nesse canal aqui para tu conferir todo o conteúdo que eu tô postando aqui. Olha só, tem bastante coisa já disponível no canal quando se trata de cursos e olha só, eu venho postando aqui vídeos aleatórios falando sobre temas mais específicos, como esse aqui que tu tá vendo, que é a gente falando sobre o Axios em si. Então não esquece de conferir aqui ó, a página de vídeos para tu conferir todos os vídeos ali, dicas e truques aí, principalmente sobre o ecossistema do React. Beleza, Dev, eu já tô aqui dentro do Visual Studio Code e rapidinho, só para a gente entender o que a gente vai fazer nessa aula aqui. Olha só. A gente vai ver sobre a instalação do Axios dentro de um projeto React. A gente vai ver o uso básico do Axios dentro do projeto. Então vamos fazer chamadas HTTP ali dentro, né? Chamadas para uma API REST. Vamos utilizar outros métodos, então get, post, put, delete, ver como se utiliza esses métodos. Vamos falar sobre interceptadores, como é que eles funcionam dentro do React, o que são eles e como a gente configura eles. E por último, como bônus, a gente vai ver como cancelar uma request feita pelo Axios. Bom, para começar então, vamos pela parte da instalação. E para falar sobre a instalação, nada melhor do que a gente vir aqui no navegador e a gente buscar por Axios. E olha só, vamos direto para a documentação oficial da ferramenta, tá? Eu sempre recomendo aqui nos meus vídeos que vocês confiram a documentação oficial das ferramentas. Por quê? Porque lá dentro vai ter bastante coisa muito intuitiva, inclusive, de como se utiliza a ferramenta e as melhores práticas para tu utilizar essa ferramenta, beleza? Então, como de costume, vamos entrar aqui dentro da documentação do Axios e olha só que bacana. Só entrando aqui dentro, tu já vai ver que a documentação ela tá toda em português, ou melhor, tem uma versão dessa documentação em português brasileiro. E isso é ótimo, porque vai facilitar bastante o teu entendimento se tu tiver algum tipo de dúvida ali acerca de como utilizar a ferramenta. Só que olha só, como a gente é desenvolvedor e temos que se desafiar, eu já vou aproveitar para trocar essa documentação aqui para inglês, porque, enfim, para a gente se acostumar com a dinâmica, né, do inglês e, enfim, melhorar o nosso vocabulário aí com o passar do tempo. Bom, aqui dentro da documentação dele, tu vai ter bastante coisa sobre o que ele é, por que ele foi feito, a motivação que ele foi feito, de onde é que ele veio e esse tipo de coisa. Eu não vou passar por todos esses recursos aqui explicando cada uma das coisas. Vamos seguir aqui a documentação de como instalar ele, que olha só, é só tu rodar no teu terminal aí yarn add axios. Vamos lá, vou copiar esse comando, vamos no Visual Studio Code. Lembrando, olha só, aqui ó, eu já estou com o Visual Studio Code aberto e eu já estou com um projeto preparado para o Axios. O que é esse meu projeto aqui? Eu estou utilizando o Vite para iniciar um projeto React bem simples, tá? Olha só, eu só tenho a main aqui e o app ele retorna nulo porque ele não retorna interface alguma aqui dentro. Então é um projeto zerado com o Vite, tá? Então pesquisa aí Vite e vê como que tu inicializa um projeto React com ele. Ou melhor, confere os meus vídeos aqui no canal que vai ter um vídeo explicando como é que faz para inicializar um projeto React utilizando Vite. Inclusive lá a gente utiliza o React Router DOM para criar navegação entre páginas dentro da nossa aplicação React, beleza? Bom, aqui a gente vai se atentar apenas à utilização da biblioteca. A gente não vai ter muita interface em si, tá? Pelo menos não por enquanto. Eu vou abrir aqui o console, eu já instalei as dependências do projeto aqui e vou colar o comando yarn add axios. Ele vai instalar a biblioteca bem rapidinho. Biblioteca instalada aqui, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser rodar o nosso projeto. Vai ser yarn dev. Com o projeto rodando, eu vou fechar essa aba do terminal, ou melhor, antes, vamos dar um Ctrl clique nessa URL, ó, e ele já vai abrir aqui no navegador. Pode ver que é uma tela em branco e não tem nada aqui. Por quê? Porque eu vou utilizar o DevTools para isso aqui. Tá? Então a gente vai se orientar a logs aqui, basicamente, né? Agora sim, eu vou fechar essa aba do console
E a gente vai começar então de fato a utilizar o Axios. Bom, a primeira coisa aqui, que era a inicialização, né, a instalação da biblioteca, a gente já fez. Então posso marcar como concluído a instalação. Agora o que a gente vai fazer vai ser a parte do uso básico do Axios. Então vamos lá, a gente acabou de instalar o Axios. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser fazer um import de Axios from Axios. Quando a gente faz esse import, a gente vai importar, olha só, o Axios Static. Esse aqui é a instância básica, né, a instância estática global do Axios. E quando a gente faz isso, a gente já pode colocar aqui dentro do nosso código, ó, por exemplo, um axios.get. E olha só, esse get aqui é a maneira que a gente consegue fazer chamadas HTTP através do Axios. Bom, para começar aqui, eu vou utilizar um useEffect para a gente configurar aqui a chamada para ela executar somente uma vez. Por enquanto a gente não tem states ainda, mas só para deixar um pouco mais organizado aqui o nosso projeto. Bom, aqui dentro então, para começar, eu vou colar o axios.get. E como é que vai ser esse nosso get? O get eu vou fazer uma chamada para uma API fake. Como é que a gente acha essa API fake? Joga no Google aqui, ó, JSON placeholder. E olha só, tu já vai encontrar. No meu caso aqui foi o primeiro site, mas enfim, tu pode testar outros aqui. A ideia é a gente achar esse tipo de API aqui, porque ele fornece para nós uma URL que a gente consegue fazer uma chamada. Então olha só, vou entrar aqui, ó, fake API REST, a gente dá um scroll e a gente já vai ter, ó, como testar. Tu pode fazer uma chamada com fetch, por exemplo, ou aqui dentro, ó, tu tem, ó, os resources. Tu pode chamar posts, comentários, álbuns, fotos, to-dos, users. No meu caso eu vou chamar os usuários, ó. Eu cliquei na URL, já abriu essa URL aqui para nós. Vou copiar essa URL e vamos abrir aqui, ó. Vou colocar dentro do nosso get um primeiro parâmetro que é a URL em si. E olha só, o nosso get, ele precisa da URL e ele precisa de configurações, ou melhor, tu pode passar configurações aqui, não quer dizer que é necessário. Só que vamos lá, como é que a gente faz para pegar o resultado que essa nossa API REST aqui retornou? Se tu olhar no navegador, olha só, ele está retornando aqui uma lista de usuários, né? Como é que a gente faz para pegar essa chamada aqui dentro do React ali? A gente pode fazer o seguinte, ó. Como a gente está dentro de um useEffect, a gente poderia criar uma função aqui assíncrona para utilizar, por exemplo, o await aqui, e aí tu pega o resultado que a API... No nosso caso, como a gente está dentro desse useEffect que não é assíncrono, ele não funciona desse jeito, a gente pode colocar aqui no final, ó, um then. E esse then a gente pode passar um console.log para ele. E aí, olha só, se a gente voltar aqui no nosso projeto e no console, olha só, a gente já tem aqui a resposta que foi retornada da API que a gente chamou. Se a gente expandir essa resposta, olha só o que ele tem aqui. Ele tem configurações, isso aqui é coisas do próprio Axios. Então ele retorna a configuração que ele utilizou para fazer a chamada. Pode ver que foi o método get. Aqui, ó, como segundo parâmetro, ele já tem aqui o data, que é os dados que foram retornados. Isso aqui é um array. Então o que a nossa API retornou está aqui dentro de data. Ele tem headers, que foram os headers retornados da API. Request, a configuração da request que foi feita. E o status, que foi 200, então ele conseguiu consultar isso com sucesso. E agora, olha só, para a gente melhorar um pouco isso aqui, tu percebe que ele está retornando toda essa informação. Por padrão, tu não precisa utilizar esse tipo de coisa, né? Então, ó, para dar uma melhorada um pouco mais nesse nosso projeto, eu posso duplicar esse then que tem aqui e eu vou receber, ó, res, passar uma setinha e eu vou colocar res.data. O que é isso aqui? O then, ele retorna para nós um Axios response. Então, esse cara aqui, esse res, é um response do Axios, ó, é um Axios response, beleza? E esse response, se tu lembrar bem o log que a gente viu lá, dentro dele, olha só, não encontra espaço, a gente tem config, data, headers, request, status e status text. Então, a gente já tem essa informação. E o que acontece? Esse nosso get, se a gente olhar, ó, ele retorna para nós uma promise. E em uma promise, a gente pode encadear esses then aqui.
que é quando a promise for resolvida, então tu vai fazer alguma coisa. Só que tu executa o primeiro então, mas tu pode colocar mais entãos, né? Vamos dizer assim, tu pode colocar quantos tu quiser. E aí tu vai retornando eles aqui, né? Vai encadeando um no outro. E aí, inclusive, se tu tivesse, por exemplo, recebido algum tipo de erro ou alguma coisa assim, tu poderia colocar aqui, ó, um ponto catch, que é isso aqui é padrão da própria response, tá? E aí aqui dentro tu vai receber o erro e tu pode fazer um console.log desse erro aqui, né? Inclusive daria só para ter passado aqui o console log direto, né? Da mesma forma como a gente fez no den aqui em cima. Tem que apagar um parênteses. E aí, ó, se acontecer algum erro, a gente já faz um log desse erro, tá? Então, essa aqui é a maneira mais básica que tem de se utilizar o Axios. Se a gente olhar aqui no console, ó, vamos dar um F5 aqui, a gente tem, ó, o log já direto dos dados da nossa API. E aí tu percebe que ele retornou os dados direto. Isso porque a gente pegou esses dados aqui diretamente, né? Essa aqui é a maneira, então, mais básica que tem da gente utilizar o Axios no nosso projeto. Bom, vamos partir então aqui, ó, vamos ver no nosso to-do, o uso básico a gente já fez. Agora o que a gente precisa ver? Outros métodos HTTP, como o get, o post, o put, delete, né? Bom, o get a gente já viu, que a gente consegue executar uma chamada aqui, ó, para uma determinada API apenas utilizando a URL dela. Agora, vamos supor o seguinte, ó, eu vou duplicar essa chamada aqui. E aí, ó, vamos dar uma olhada no nosso mock. Aqui na nossa API fake aqui de mock, olha só, a gente consegue fazer um post para os nossos posts aqui. Por exemplo, né? E aí o que acontece? A ideia é que quando a gente faz esses métodos HTTP, a gente está atualizando algum recurso no servidor. Bom, aqui dentro, para a gente fazer esse post, por exemplo, ó, em vez de ser users, ou melhor, a gente pode testar aqui, ó, se com users funciona também esse mesmo formato aqui, ó, de post. Então, como é que a gente faz para salvar? Ó, aqui a gente está consultando a lista de usuários, né? Percebe que ele retorna uma lista com 10 usuários. Então a gente usou o método get. Agora, se a gente quisesse criar um novo usuário no back-end, como é que a gente vai fazer? A gente pode passar aqui, ó, simplesmente passar um post. E olha só, ele vai fazer um post para criar um novo usuário. Só que o que é o detalhe disso? A gente precisa aqui, ó, no post pelo menos, não é obrigatório, de novo, né? Mas como segundo parâmetro, a gente vai poder passar aqui um objeto, tá? E o que é esse objeto aqui? Esse objeto é o dado que a gente quer salvar para esse nosso novo usuário. Então, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, a listagem de usuários. Cadê? Aqui tá ela. Vamos abrir a listagem de usuários e olha só, a gente tem o name e tem o username. Vamos pegar esses dois exemplos aqui, ó, e vamos abrir aqui, ó. Vou colar esses caras e aí eu vou trocar aqui para Lucas, por exemplo, e aí eu vou colocar Souza, tá? O que é a ideia? É que quando a gente executar esse post, ele vai cadastrar esse dado dentro da nossa API, então ele vai retornar a resposta para nós. Ou se der algum tipo de erro, ele vai jogar um log ali através do catch, ok? Vamos abrir aqui o navegador direto e vamos ver o que acontece. Olha só, vou dar um F5 e percebe o que aconteceu aqui, ó. A gente tem 10 usuários cadastrados, beleza. Só que olha só, a gente executou um post para nossa API. E quando a gente chamou esse post, ó, eu registrei o Lucas lá dentro. Só que o que é o detalhe, né, que precisa entender sobre esse fake API aqui, é que mesmo que eu faça um post lá para dentro, ele não vai realmente inserir um novo usuário. Tu pode ver que ele continua com 10, mesmo eu dando um F5 aqui. Então ele é um fake post também, né? E aí, ó, se a gente olhar aqui no nosso network, tu vai ver que a gente tem algumas chamadas API. Né? O que está acontecendo aqui? Percebe que está duplicada essas chamadas. Isso aqui é uma outra paradinha do React que a gente pode ignorar, não tem problemas. Mas olha, percebe que a primeira chamada que a gente fez, ó, na verdade, aqui, ó, agora foi. Ó, a primeira chamada que a gente fez foi um get e retornou 200, ok? Ou seja, a gente listou os dados do nosso usuário. E a outra chamada aqui, ó, foi um 201 created. E aí, ó, se a gente vê, ó, o payload, a gente mandou o nome e o username e o preview, que ele foi o que ele retornou, na verdade, aqui foi o que ele retornou
Então foi o que eu acabei mandando no payload. Então ele retorna para nós aqui no response. Então percebe que a gente executou duas chamadas de API aqui, né? Uma foi para trazer a lista de usuários e a outra foi para fazer uma criação de usuários. Então esse aqui é o formato do Axios aqui para tu cadastrar um registro novo dentro do back-end. Agora a gente pode modificar esse formato aqui, ó, essa URL, porque a gente pode fazer um put. E aí o que o put faz? Que seria o nosso próximo método HTTP aqui. A gente viu o get, o post, agora a gente vai ver o put. O put, basicamente, ele serve para tu atualizar um usuário na nossa API. Se a gente deixar assim, vamos ver o que acontece aqui no console. Olha só, percebe que ele deu um erro, né? Porque essa URL aqui com o put, ela não foi encontrada. Então, inclusive, ó, o nosso cat ali finalmente funcionou. A gente tem o Axios error aqui. Isso porque essa URL em si tá errada, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou passar uma barra e eu vou colocar, sei lá, ID 1. O que é esse ID 1? A gente está dizendo o seguinte, ó, que eu vou chamar o ID 1 para atualizar aquele ID. E aí, ó, a nossa request aqui ela é modificada e ele faz a chamada, né? Se a gente olhar no network, olha só, a gente fez aqui uma chamada put, retornou 200 ok, e o response foi os dados que a gente alterou. E de novo, é da mesma forma como antes, né? Ele não de fato altera os dados que ele tem no back-end, ele só faz uma fake, né? Uma alteração fake aqui para nós. Agora vamos para o último método aqui, e o último método, lembrando, tá? O put, ele é da mesma forma como o post. Primeiro tu passa a URL, para onde tu vai fazer a chamada, e como segundo parâmetro, tu passa os dados que tu quer inserir no banco de dados, né? No back-end em si. Agora, o último método é o método delete. Então, ó, vamos passar delete aqui, e a gente pode simplesmente apagar esses dados aqui, esse data, porque a gente não precisa mais disso. Se a gente olhar, ó, o delete, ele não tem esses dados. Tu não consegue, ó, tu passa a URL, mas tu já passa a config na sequência, ou undefined. Isso porque ele não recebe dados, né? Então, olha só, a gente vai executar o delete para o usuário 1. E olha só, se a gente dá um F5 aqui, tu vai ver que ele retornou um objeto vazio, né? Vamos olhar no network aqui o que ele fez de fato. Ó, nos headers, delete 200 ok. Ou seja, ele de fato, em teoria, né, ele apagou aquele registro ali para nós. E fechou, a gente conseguiu ver aqui os 4 métodos que a gente tinha para ver dentro do Axios, como fazer requests para ele, né? E tu percebe que é muito simples. É muito simples de fazer essas requests, né? Enfim, basta passar o URL e executar a chamada ali em si. Agora, olha só, vamos ver aqui a próxima parte, que seria os interceptadores. E para conseguir utilizar esses interceptadores aqui, tu tem algumas formas de fazer isso. Mas, antes disso, a gente pode ver sobre um outro recurso dele que vai facilitar a gente configurar esses interceptadores. Que é o seguinte, ó. Aqui dentro do app, eu vou dar umas quebras de linha aqui no topo, antes do app, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma const e eu vou chamar de Axios Instance. E o que é esse Axios Instance aqui? Esse Axios Instance vai ser basicamente uma instância personalizada do Axios que a gente consegue criar com configurações base. Então, olha só que interessante. Percebe que nas nossas requests aqui embaixo, a gente utilizou aqui, ó, essa URL do JSON placeholder /users, /1, /posts, /alguma coisa. E tu percebe que a gente tem sempre a mesma URL base. O que é o bacana? Com o Axios Instance, a gente pode fazer o seguinte, ó, axios.create, e aí aqui dentro a gente pode criar uma configuração base para o Axios. E olha só, vamos criar aqui e vocês vão entender. Ó, aqui dentro a gente pode passar o base URL, é uma das principais configurações que a gente tem aqui dentro. Nesse base URL, a gente passa a nossa URL base aqui de fato, tá? E aí, nas nossas chamadas depois, a gente não precisa passar toda essa URL. O que seria então esse create aqui, esse Axios Instance? Ele é uma instância padrão que a gente cria e a gente pode utilizar esta mesma instância para várias requests com várias configurações já pré-definidas. O que são essas configurações pré-definidas? Esse base URL, por exemplo, e outras configurações a mais. Por exemplo, ó, vamos dar um Ctrl espaço aqui.
Ó, a gente pode passar adapter, auth, before, redirect, cancel token, data, se tu quiser mandar algum tipo de data por padrão, compress, env, family, olha só, headers, http agent, lookup, max bar length, tu pode configurar um monte de coisa aqui que seriam, em teoria, configurações que tu faz por padrão dentro do projeto, né? Dentro das chamadas. Vamos supor, toda chamada eu tenho que configurar lá, sei lá, determinada informação. Determinado header, por exemplo, um header de autenticação. Toda chamada eu preciso fazer isso. Em vez de tu ter que fazer aqui, ó, por exemplo, ó, no nosso get aqui, ó, tu percebe que eu tenho URL, e aí como segundo parâmetro no nosso get eu tenho config. Eu teria que passar aqui, ó, por exemplo, ó, como segundo parâmetro, sei lá, nos headers, eu teria que passar os cabeçalhos, o header lá de autorização da nossa aplicação. Em vez de eu ter que fazer isso em cada uma das requests, eu configuro já diretamente aqui os headers que eu preciso. Então olha só, a gente criou a instância base aqui do Axios e como é que a gente utiliza ela? Basta substituir esse uso que a gente tem aqui, ó, do Axios. A gente coloca o Axios Instance que a gente criou e ele já passa a executar por padrão utilizando essa request. E aqui embaixo, olha só, a gente não precisa mais disso aqui. Então, ó, se a gente voltar aqui no navegador, vamos no console, vou dar um F5, e olha só, ele continua funcionando do mesmo jeito. Por quê? Porque tu setou aqui a configuração base, né, a URL base da aplicação. Agora que a gente criou essa instância básica do Axios, que é o que vai facilitar e que vai facilitar a utilização desses tal interceptadores. O que são esses interceptadores? Imagina o seguinte, que toda vez que acontece um erro aqui dentro do Axios, em uma chamada do Axios, tu gostaria de tratar este erro para, por exemplo, em vez de retornar uma mensagem em inglês para o teu usuário, que é a mensagem padrão que o Axios retorna, tu poderia executar, por exemplo, uma transformação nessa mensagem e traduzir ela. Né? Tu gostaria de retornar uma mensagem em português porque vai fazer mais sentido para o teu usuário. Com interceptadores, tu consegue interceptar requests que dão sucesso ou requests que dão falha na hora de chamar o teu back-end. Então, se acontecer algum tipo de falha, tu consegue retornar uma mensagem em português para o teu usuário final. Para fazer isso, a gente precisa utilizar aqui, ó, o Axios Instance. A gente vai colocar aqui, ó, Axios Instance .interceptors. E aí, ó, olha só, pode configurar esses interceptadores, mas tu vai configurar eles para request ou para response. O que seria a request? A request é quando tu faz a chamada. Então tu pode interceptar uma chamada, adicionar um token de autorização por aqui, por exemplo, se fosse o caso, e aí continuar a chamada. Ou tu pode interceptar a resposta. E aí a resposta é quando tu já fez a chamada e o teu back-end te retornou a resposta de sucesso ou uma resposta de erro. Então, nesse caso, a gente vai configurar o response. A gente vai colocar ponto. Ó, percebe que a gente tem clear, eject e use. No nosso caso, a gente vai utilizar o use. E esse use, do que se trata isso? Ó, a gente tem dois parâmetros aqui nesse use que a gente precisa utilizar, que é o onFulfilled. Isso aqui é basicamente quando a response dá sucesso na chamada, ou a gente pode, ou não, né? A gente precisa configurar isso e precisa configurar também, né? Pode configurar daí o onReject, que é quando acontece de fato algum tipo de erro. Então vamos lá. Primeiro parâmetro, eu vou quebrar a linha para ficar mais simples. Esse caso aqui, ó, eu vou descrever aqui, ó, é o caso de sucesso. Esse caso de sucesso, ele vai receber uma arrow function e vai retornar alguma coisa. Nessa arrow function, ele vai receber o response. E ele pode retornar o response diretamente, se for o caso. E agora, ó, a gente passa a vírgula e como segundo parâmetro, a gente tem o caso de erro. E o caso de erro, a gente recebe o erro e retorna o erro. Olha só, a gente tem o use ele tem o onFulfilled, que é o caso de sucesso, e depois, ó, passa um tempo, ó, tem a vírgula aqui, ó, isso aqui é tudo o sucesso.
E aqui ele tem o segundo parâmetro, que é o onReject. E o reject ele tem um erro, tá? E aí o que é a coisa bacana? Por exemplo, eu vou dar um Ctrl X nesse erro aqui, ou melhor, vamos começar pelo response. Eu vou dar um Ctrl X nesse cara, e aqui dentro, ó, ele é uma função normal. Vou retornar o response aqui, sem problemas. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso colocar um console.log aqui, para a gente ter uma noção se isso aqui está funcionando. E vamos colocar aqui, ó, interceptou o sucesso. Vamos dar uma olhada no navegador, vamos dar um F5 aqui, ó, interceptou o sucesso. Ou seja, isso aqui foi executado antes da gente ter a resposta de fato da nossa API. Isso aqui é bacana se tu precisar fazer algum tipo de transformação. Então, olha o exemplo aqui que a gente pode fazer. A gente poderia pegar, por exemplo, o res.data, que é a mesma coisa que a gente tem aqui no nosso... Aqui embaixo, ó, tá vendo que a gente tem o data? A gente pode pegar o data aqui e vamos fazer uma atribuição para ele para ser o seguinte, ó, res.data. E aí, ó, esse data a gente pode fazer um json.stringify. O que isso aqui vai fazer? A gente pegou o data, que é um objeto JSON, e a gente transformou esse objeto em string. Se a gente olhar no navegador, ó, vamos dar um F5, olha o que ele retornou para nós. Percebe que ele passou a retornar uma string. Ou seja, a gente consegue fazer transformação em cima das nossas chamadas, dos dados e tudo mais. Lembrando, isso aqui ele vai executar em todas as chamadas que der sucesso, tá? E o caso de erro, ele é a mesma coisa. A gente até nem vai conseguir simular aqui, eu acho. Mas o que acontece? A gente pode fazer a mesma ideia. Ó, o erro, ele é tipo um response também, só que ele é diferente. Ele é um caso de erro, né? E aqui, ó, deixa eu ver. Vamos colocar interceptou o erro. E aí ele vai interceptar o caso de erro. O que a gente pode fazer para testar isso aqui? Testar esse caso de erro. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos transformar esse cara aqui num use callback. Ó, use callback. E eu vou chamar de handle get. Esse handle get aqui, vamos pegar ele e vamos atribuir aqui, ó, para uma interface. E eu vou colocar aqui um button. Vamos usar um get para ele. E nesse button aqui, vamos passar um onClick e passar o handle get. O que vai acontecer? Ele não vai mais executar por padrão a nossa chamada, tá? Ele só vai executar... Vou deixar só o get ali para ficar mais simples. Ele só vai executar a chamada quando a gente disser que quando a gente clicar nesse botão de get. Então, olha só, o que é o bacana disso? Se a gente vir no navegador, ó, a gente tem um botão agora. Vamos dar um F5. Percebe que ele não executou nada, né? Agora, se eu clicar no get, ele fez a chamada. Olha só, ele trouxe a lista de sucesso. E olha só, interceptou o sucesso. Beleza. Vamos limpar isso aqui, vamos no network e eu vou colocar aqui, ó, offline. Eu vou deixar essa aba do navegador offline. E olha o que vai acontecer. Vou clicar no get e ó, interceptou o erro. E o que aconteceu? Ó, ele retornou undefined e ele disse que, olha só, ele não conseguiu se conectar com o servidor porque a gente está offline, né? Esta aba do navegador aqui, ela está offline. Vou deixar ela online de novo, no throttling. Não tem interferência na rede, basicamente. E aí, ó, se eu executar a chamada, agora ele interceptou o sucesso. Então, assim, ó, se em algum momento na tua aplicação tu precisar fazer interceptação de todas as tuas requests de forma global, vamos dizer assim, tu configurando esses interceptadores dentro da instância do Axis, tu consegue fazer todo tipo de interceptação. Antes de tu executar uma request, tu pode setar alguma informação, colocar dados adicionais, colocar cabeçalhos, qualquer coisa que tu queira. Beleza? Se ficou alguma dúvida sobre esses interceptadores, não deixe de colocar aqui nos comentários. Em breve eu faço vídeos ali respondendo as perguntas que vocês for deixando nesses vídeos, beleza? Bom, seguindo em frente aqui, vamos marcar essa parte dos interceptadores, porque fechamos com sucesso. E a próxima parte que eu vou fazer aqui, ela vai ser um pouquinho mais complicada, um pouco mais avançada. Mas, cara, eu tava muito ansioso para testar esse recurso, que é a parte de como cancelar uma request. Vamos lá. Tu deve estar se pensando aí, como assim, Lucas? Por que eu iria cancelar uma request? Vamos pensar o seguinte.
quando a gente clica nesse get aqui, ele executa uma chamada. Legal. Só que vamos supor que esse componente que está executando a chamada, vamos supor que ele está dentro de um if, dentro de uma tab, ou dentro de uma página, por exemplo. E aí eu cliquei para carregar a página, só que está demorando demais, a internet está lenta, e eu resolvi navegar para outra página. O que é o problema disso? É que a request que estava sendo executada antes, ela continua sendo executada, mesmo eu tendo trocado de página. E isso é um baita de um problema, porque tu não precisa receber aqueles dados daquela request. Seria interessante se tivesse um jeito de cancelar aquela request. E aqui com o Axios tem uma maneira muito barbada, muito simples, da gente conseguir cancelar essa request. Vamos lá, vamos criar um cenário aqui. Deixa eu abrir o app aqui de novo. Vamos criar um cenário aqui que a gente consiga cancelar a nossa request. Primeira coisa, ó, eu vou retornar aqui esse nosso método aqui, ó, para um useEffect, e eu vou remover esse... Não, vou deixar o botão na tela por enquanto. Eu vou criar aqui em cima, ó, um const, vamos criar um useState aqui, igual a useState, e esse useState aqui, ele é true, por exemplo, tá? Beleza. Aqui vai ser show e setShow. O que é a lógica desse cara? Eu vou criar um outro componente aqui dentro. Vamos criar um makeRequests.tsx. makeRequests.tsx. O que é a função desse componente aqui? A gente vai pegar esse nosso useEffect, vou copiar e vou jogar aqui dentro. Por quê? O que é a lógica? Ó, vamos importar aqui esse nosso useEffect. Temos que importar aqui a instância do Axios também. Eu vou importar só a instância dele e eu não vou importar mais os interceptadores aqui porque eles vão mais atrapalhar do que nos ajudar aqui, beleza? Ó, vou apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui ó, também. Ó, não precisamos mais disso aqui nessa página específica, né? Beleza, vamos aqui no Make Requests, vamos colar, aí colamos a instância, vamos importar o Axios. Aí, ó, Axios importado, beleza. A gente precisa importar ele aqui de forma global, né? Ó, importou Axios Create, criou a URL base. Essa interface eu posso tirar ela que a gente não está usando. Belezinha. Ó, se a gente voltar... a gente precisa utilizar o componente, né? Ó, vamos chamar aqui de mostrando componente. Ó, mostrando componente. Vamos aqui no app e... vamos colocar aqui abaixo, ó, deixa eu só remover isso aqui por enquanto. Ó, só comentar isso aqui que tá dando erro. Vamos colocar aqui, ó, make requests, é o nome do componente, vamos utilizar ele. Se a gente voltar no navegador, olha só, dá um F5, a gente percebe que ele tá executando as nossas chamadas. Legal, top demais. Agora, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um if nesse componente, e vai ser o seguinte, show o componente. Então, se esse cara aqui for true, se esse nosso state for true, ele mostra o componente para fazer a request. Legal. Se ele for falso, não vai mostrar. Beleza? Agora sim, ó, esse onClick aqui, ó, vamos descomentar ele. Eu vou passar uma arrow function e basicamente a função desse cara vai ser um setShow, só que ele vai inverter o show. Ou seja, ó, vamos colocar aqui dentro também um textinho que vai ser show. Se tiver true, ele vai fazer um hide. Se não, ele vai fazer um show. Ele vai mostrar ou vai esconder o nosso componente. E aí se a gente voltar aqui, ó, vamos dar um F5, ó, fez a chamada hide show. Hide show. Tu viu que toda vez que a gente mostra o componente, ele executa a chamada para carregar de novo. Maravilha. O que é a lógica? Olha só. Vamos aqui na network e vamos colocar um turtle. O que é esse turtle aqui? Isso aqui a gente consegue fazer interferência na velocidade da nossa conexão, ou inclusive deixar offline. O Slow 3G é uma 3G bem lenta. Esse turtle é só uma brincadeira que eu fiz, que ele tem 1 KB de velocidade de conexão. Então é super lenta. Então eu vou colocar esse cara só para deixar lento. Se tu quiser configurar isso aqui, ó, tu pode vir aqui, ó, clicar em Add e ele vai abrir esse painel, ó. Percebe que o Turtle, ó, é bem lento mesmo, tá? Então, tu pode configurar inclusive a latência para ser bem alta a latência, esse tipo de coisa.
é bem bacana, tá? Tu pode adicionar um perfil customizado se tu quiser. Vou fechar, tá o turtle ali. O que eu vou fazer, ó? Vamos pro console, vamos limpar o console e eu vou fazer o seguinte, ó, hide, escondi o componente. Agora, ó, no network, vamos ver a request sendo executada. Ó, show, a request está sendo executada, a primeira foi, a segunda está pendente. Se a gente olhar, ó, tem um log, daqui a pouco vai ter o próximo log. Só que como a internet está bem lenta nessa nossa aba, ó, demora para finalizar a request. O que é a lógica desse nosso teste aqui? É que, ó, vou esconder o componente e agora, olha só, vou mostrar o componente e vou esconder ele rapidamente. Mostrei, escondi. Só que olha o que acontece. No network, a conexão ela ainda está pendente. Tá vendo que ele ainda está executando? Só que o nosso componente ele não existe mais na tela. Eu não tenho mais nada para mostrar na tela. Tanto que, olha só, aqui ó, ele ainda está logando no console para nós, porque a gente está usando no console. Só que se eu estivesse mostrando em tela essa informação que eu carreguei, ele não ia mostrar em tela. Não tem por que tu carregar essa informação nesse cenário. É aquele cenário que eu te falei, eu estou numa página e eu tá carregando dado e aí eu navego para outra página. Eu não preciso mais daquele dado na página anterior sendo carregado. É esse tipo de coisa aqui que a gente vai ver como é que a gente faz para cancelar a request. E olha só, lá dentro do make request, a gente consegue fazer o cancelamento dessa request. Como é que a gente faz isso? Aqui ó, no useEffect a gente vai criar um const e a gente vai chamar de abort request. Esse abort request ele vai receber aqui ó, um new abort controller. Esse abort controller, isso aqui é um recurso nativo do próprio JavaScript, tá? Então só colocar isso aqui já vai fazer funcionar. Agora, ó, no nosso get, a gente consegue passar, ó. Percebe que o get, ele tem o segundo, tem a URL e o segundo parâmetro é o config. Se fosse um post, por exemplo, teria que passar no terceiro parâmetro, né, que é a configuração da request. Nesse caso, olha só, vamos passar uma vírgula e vamos colocar as chaves aqui da configuração. Aqui dentro, a gente vai buscar para uma coisa chamada signal. Esse signal, a gente passa 2 pontos e a gente coloca aqui, ó, abort request.signal. É só a gente passar isso daqui. O que isso aqui faz? Por enquanto não faz nada, mas ele permite que este cara aqui controle a nossa chamada. E como a gente tem controle da nossa chamada, a gente pode fazer o seguinte, ó, dentro do useEffect do React, a gente tem um recurso aqui chamado cleaner, né, o cleaner function. Olha só, se a gente deixar aqui o mouse em cima da nossa URL, a gente tem o effect. Vamos dar um Ctrl clique aqui que vai ser mais fácil. Ó, a gente tem o effect callback, a gente dá um Ctrl clique nele e ó, ele pode receber uma arrow function vazia, que é o nosso caso aqui, ó, um arrow function que não retorna nada, beleza? Só que a gente pode passar um destructor. O destructor, basicamente, ele é uma função ou aqui um objeto que basicamente o que ele faz é limpar, executar alguma coisa para nós. Só que esse destructor aqui, ele só é executado quando o nosso componente é desmontado da tela. E aí tu já começa a entender onde é que eu quero chegar. Vamos configurar, vocês vão entender. Vou passar return aqui, vamos passar uma arrow function, e essa arrow function, vamos fazer um console.log nela, que vai ser o seguinte, ó. Vamos logar aqui, destruiu. Ó, destruiu. O que significa isso? Que o que eu quero que aconteça? Quando eu mostrar, beleza, mostrou. Ele vai fazer a chamada, daqui a pouco ele dá os logs. Só que quando eu clicar em hide, ele esconde o componente. Se ele esconde o componente, ele... Ah, tá. Um detalhe, tá? Cuidado. Aqui a gente deixou nossa internet lenta. Só que aí ele não vai ter dado tempo de atualizar a aplicação. Então vamos dar um F5 aqui. Ó, ele mostrou o componente, fez os logs. Beleza. Vamos aqui no network, no console aqui, ó. Vamos dar um clean. Vamos no network. Por enquanto dá para deixar ele fazendo as chamadas. Só que, ó, ele está mostrando o componente. O que é a lógica? Quando eu clicar no hide, eu quero que aquele log de destruiu seja executado. Então, ó, cliquei no hide, ó, o destruiu foi executado. E aí, ó, se eu fizer um show
e fazer um hide, ele destruiu. Se eu colocar a internet lenta aqui, ó, vamos de novo. Turtle, limpei o console. Se eu mostrar, ó, percebe que ele não logou a request ainda. Se eu fizer um hide, ele destruiu. Legal, beleza. Vamos aqui, ó, tirar o turtle, que a gente vai modificar o nosso código. Vamos no Visual Studio Code. Agora sim, ó, aqui dentro do destruiu, a gente vai fazer o seguinte. Abort request.abort. Simples assim. O que esse cara vai fazer? Ele vai abortar a nossa request. Tá? E o que é o interessante é que esse abort, se tu quiser, ó, tu pode passar uma razão. Né? Então, sei lá, por exemplo, ó, componente destruído. Ó, isso é uma razão do porquê a gente cancelou a nossa request. E aí, ó, se a gente voltar no navegador, vamos dar um F5 aqui, ó, tá mostrando o componente, ó, uma chamada aqui foi cancelada e tal, beleza, vamos limpar isso aqui, network, coloquemos o turtle. Lembra o que é para acontecer? Ó, o componente está sendo exibido. Vamos fazer um hide dele, ó, ele não fez nada, ó, ele não cancelou nada porque não tem nada sendo executado, beleza. Agora, ó, vou mostrar o componente. Se a gente olhar no network, olha só, a gente tem aqui, ó, uma request que estava sendo executada. Vamos de novo. Ó, vou esconder o componente. Ó, vamos limpar isso aqui. E aí, olha só, a gente mostrou o componente, uma request já foi executada, caraca. Ó, agora a request está pendente, aí a gente faz um hide e cancela ela. E aí, ó, se a gente olhar no console, ó, a request ela foi cancelada. Se a gente olhar o porquê que foi cancelada, ó, aqui tem o stack trace, deixa eu ver. Onde é que diz o motivo que ela foi cancelada? Message canceled. É, aqui ele não está dizendo o motivo do porquê ela foi cancelada, que seria o nosso reason lá, né? Ah, aqui, ó. No config, aqui, ó, no nosso config, a gente vai ter aqui embaixo, ó, o signal, e no signal, ó, tem a razão do porquê que a request foi abortada. E aí, ó, tu tem o componente foi destruído. Então, ó, a gente consegue agora, quando a gente mostra o componente, vamos fazer o seguinte, ó, para ficar mais intuitivo aqui, ó, o nosso código, ó, quando ele executar a chamada, vou colocar um console.log fazendo request. Beleza. Request está sendo feita aqui. Legal. Agora, request cancelada, que vai ser quando a request for cancelada. E aqui ele vai fazer a request de fato. Agora, se a gente voltar aqui, ó, vamos dar um F5, vamos esconder o componente, vamos limpar aqui, vamos colocar o turtle de novo, vamos no console, vamos limpar isso aqui. Beleza, vamos mostrar o componente. Ó, uma primeira request foi cancelada, mas tem outra sendo executada. Se eu clicar no hide, request cancelada. E aí, ó, aqui inclusive, ó, dá um log e diz que, olha, request foi cancelada. Se eu mostrar, cancelei. Mostrei, cancelei, né? Isso aqui, ó, tá vendo que ele tá executando várias requests ao mesmo tempo ali e tal. Vamos fazer uma configuração, ó. Aqui no main, remove esse strict que tem aqui. Isso aqui tá me enchendo a paciência. A gente não precisa disso por enquanto, porque a gente está fazendo os testes aqui. Então vamos tirar esses stricts aqui. Em produção isso aqui não afeta nada, tá? Aquele strict ali é só em desenvolvimento mesmo que ele fica enchendo a paciência. Bom, vamos voltar aqui, ó. E vamos tirar o throttling de novo. Vamos dar um F5. Vamos esconder o componente. Agora vamos colocar o turtle. Vamos limpar a request aqui. Console, limpei. Mostrei o componente, ó, fazendo request, hide, request cancelada e o erro do porquê que a request foi cancelada. Se a gente olhar no network, ó, status foi cancelada. Mostrei, pendente, hide, cancelei a request. Acabei de te mostrar aqui um recurso muito massa que a gente consegue fazer dentro do Axis, além de outras várias configurações aqui que a gente fez dentro do Axis. Lembrando, tá? Tudo isso que eu te falei, ó, tu consegue encontrar aqui dentro, ó, interceptadores, o cancellation da request, ó, é basicamente o que a gente fez. Então, se tu tiver a fim de se aprofundar um pouco mais no Axios, confere aqui dentro que tem bastante coisa mesmo que tu consegue fazer com ele. Beleza? A gente se vê na próxima aí, valeu!